Boa noite, pessoal, tudo bem? Não entendi, Eliane. Como assim te convidei? A paz, boa noite, Roberto, Rosa, Lira, Eliane, João Cruz, Ana Paula, sejam todos bem-vindos. Bora lá estudar, porque tem mais uma live daqui a pouco. Veraldo, boa noite, Veraldo. Ah, tá, eu procurando outro, tá aqui. Ai, só um pouquinho, gente. A minha voz tá. Ai, que dor nas costas. A minha voz tá boa aí pra vocês? Luiz, meu nome é Cris, tá? Por gentileza. Milton, boa noite. Deixa eu ver um negócio aqui que tá aparecendo para mim. Tan, 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 tan. Tá. Beleza. Boa noite, não sei teu nome aqui. Bora lá, gente. Daqui a pouquinho, 15 para as 9, eu vou começar uma live. Boa noite, Samantha. Bem-vinda. Eu vou começar uma live lá no YouTube, tá? 15 para as 9, sobre um tema que vocês me pediram bastante, que é o Evangelho de Maria Madalena, tá bom? Vai ser bem interessante. A gente bater um papo legal. Se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar, algum conteúdo, será de muito. Só um pouquinho. Será muito bem-vindo, tá, gente? Estamos aqui para aprender juntos. O anticristo vai vir para acabar com tudo, Angel. Para acabar com tudo, literalmente falando. Se vocês quiserem acompanhar na de vocês aí, fiquem à vontade, tá? Em Apocalipse 10. Tem algum moderador aí na live? Levanta a mão se tem algum moderador aí, por gentileza. Tô sim, Márcio. É Cristiane Vimes. É só copiar meu nome aqui, ó. Aqui tá Cris Vimes. Lá tá Cristiane, com E no final, Vimes, tá? Agora às 8h45 eu vou fazer uma live lá. Não entendi nada que a Eliane botou. Pessoal, não tem moderador aqui na live. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pior que não tem moderador. Moderador é quem ajuda a silenciar as pessoas aqui, que fazem comentários inconvenientes. Evandro, tudo certo e contigo? Oi, Esther, teve ontem aqui, né? Boa noite. Namastê, Marcelo, bem-vindo. Alguém quer ser para me ajudar aqui? Tô sem moderador aqui hoje. O pessoal tá recebendo as notificações aos poucos, daqui a pouco entra alguém. Bom, até vocês responder, eu já acabei a live, né? Pessoal, então eu vou começar aqui no capítulo 10 de Apocalipse. Quem quiser ficar à vontade, acompanhe na Bíblia de vocês aí, tá? Aqui, ó, eu vou ler a Bíblia original Codex, tá bom? Ó, ela só contém o Novo Testamento. Olha que grandona que ela é. Que legal, João. Bem-vindo, João. Obrigada. Então, bora lá, porque eu tenho horário lá para ir para a live do YouTube, então vamos fazer aqui a nossa sobre o capítulo 10 de Apocalipse, tá bom? Lembrando que no YouTube já contém os outros 9 capítulos. Cada vídeo é sobre um capítulo, tá bom? É só maratonar meu canal no YouTube que eu faço sempre a leitura com vocês, tá bom? Então, bora lá.
Capítulo 10. Nós temos neste capítulo 10 um parênteses entre a sexta e a sétima trombeta, assim como tivemos uma pausa entre o sexto e o sétimo selo. Os 3 primeiros capítulos do livro de Ezequiel são a base para este capítulo original. Ezequiel viu que o nosso Criador, Yahvé, se tornou um homem cheio de glória. Ele também viu um pergaminho escrito de ambos os lados, contendo lamentações e ais. Com isso, vemos mais uma vez um gran revelare. O livro do Apocalipse é, na verdade, uma coletânea de revelações de toda a escatologia judaica. É uma antologia escatológica judaica, pois Jesus claramente revela o mesmo conteúdo já conhecido dos judeus nos livros antigos, mas com interpretações novas, em síntese com todos os assuntos. Oi, Leti, bem-vinda! Sou a mãe do Roger. Por que, Érica? Bem-vinda, Leti. Tô precisando de moderador. Que bom que chegou. Bora lá. Se você, caro aluno ou professor, quer entender melhor, pense no Apocalipse como uma extração resumida de todos os livros conhecidos pelos judeus que falam do fim. Agora que estão compilados, eles podem nos mostrar o que realmente vai acontecer. Veja que em Ezequiel 2:8 e 3:3 temos a fonte original desta visão. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Depois disso, eu, João, vi outra manifestação poderosa descendo do céu. Esta manifestação estava cercada por uma nuvem, e sobre sua cabeça estavam as 7 cores do arco-íris. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Revelare. Veja aí nas suas Bíblias. Esse anjo é Jesus Cristo. Um só versículo desconstrói toda a angelologia. Os anjos não são criaturas, são manifestações plurais do Espírito do Criador. A teologia pueril vive de fantasias como Gabriel, Miguel, Apolion, etc. Não, não e não. Este é o anjo de Apocalipse 5, o mesmo de Daniel 12:7 e o mesmo arco-íris de Apocalipse 4:3. Os judeus conhecem Daniel 10:5 e 6, 2 Esdras 11:37 e o Apocalipse de Abraão 11. Eles apenas ignoram que todos os anjos e demônios são manifestações poderosas do Criador. Está claramente aí na sua Bíblia. Paulo falou sobre isso em Efésios 1 e Colossenses 1 e 2. Ele disse: Cristo é tudo, todas as coisas, a plenitude. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. A este ser poderoso segurava um pergaminho aberto em sua mão. Ele colocou o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra, e gritou com o rugido de um leão. No mesmo instante, 7 trovões falaram. Revelare. Veja a dualidade. O Criador levantará as 2 bestas. Apocalipse 13. Do mar e da terra. Perceba que virá da terra a besta da sua sextra, isto é, do mal. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Depois que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a registrar, mas recebi uma ordem que me disse: o que os 7 trovões falaram, você ainda não deve revelar. Revelare. Esta linguagem é conhecida pelos judeus como no Salmo 29:3-9 e em Sabedoria 19:13. Ao contrário do que a maioria pensa sobre o segredo destes 7 trovões, nós conheceremos suas revelações em Apocalipse 11 e 16. Na 7ª trombeta e na 7ª taça, teremos as revelações acompanhadas desses 7 trovões. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Este ser de pé sobre o mar e a terra, que é o nosso Supremo Criador e Salvador Jesus Cristo, levantou sua mão dextra para cima para fazer um juramento, e jurou por tudo que foi criado, na matéria e na imatéria. Basta! Está chegando o grande dia, o dia anunciado por todos os profetas. Quando o 7º arcanjo tocar a sua trombeta,
Tudo o que foi anunciado se cumprirá. Então ouvi a voz do Criador me dizer novamente: João, vá pegar o pergaminho aberto que está na mão do arcanjo de pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do ser poderoso e quando lhe pedi para que me desse o pergaminho, ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Revelare. Na sua Bíblia aparece o termo livrinho, por ser a tradução escolhida para designar a porção menor do pergaminho ainda a ser cumprida. O livro aqui não é a Bíblia, nem tampouco o livro do Apocalipse, tal como o temos. Este livro é o mesmo de Apocalipse 5, onde realmente se iniciam as revelações do reino. Os 7 selos foram desatados, o pergaminho foi desenrolado e agora falta pouco para ser revelado. Na verdade, temos aqui mais uma variante textual, pois os termos Bibaridion, Biblidarion e Biblidion são diminutivos acrescidos por escribas em vez de biblion, que significa rolo, pergaminho, papiro, livro, de tamanho normal e não um livrinho. Gran revelare. Veja aqui, ao contrário do que vocês ouviram e aprenderam sobre 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de verdadeira grande tribulação, são 7 anos no todo, e 7 é sempre um X, uma grande incógnita, uma metáfora numérica, que representa um tempo pleno que não foi revelado exatamente. Pois temos como gran revelare que em toda a Bíblia as tribulações sempre duraram 40 anos. A chuva do dilúvio caiu por 40 dias. Israel foi crivado por 40 anos no deserto. Moisés esteve no monte por 40 dias e noites, quando recebeu a primeira Bíblia. A pregação de Jonas durou 40 dias e nosso Salvador foi crivado dualmente em 40 dias. Para entender isso, veja as fontes usadas por João para endossar as revelações do Apocalipse. No livro Ascensão de Isaías 4, 12 a 14, o anti-Messias fica por 1335 dias e não 1260, do mesmo modo que diz Daniel 12, 12. Veja que 42 meses é a duração do breve governo do falso Messias, mas os juízos continuarão por mais algum tempo. Também é possível verificar nos originais que o Messias dos judeus será popular e poderoso durante 3 anos e meio, mas o seu governo poderá começar antes ou durar mais do que isso. A ênfase do seu poder populista sobre os judeus será de 1260 dias. Na verdade, nos próximos 2 graus, em Apocalipse 11 e 12, veremos o início dos 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio. O Apocalipse cronológico começa nos capítulos 11 e 12 e depois segue a partir do capítulo 6. Revelare. Pela dualidade se entende tudo, principalmente o Apocalipse. Então temos que 1260 dias foram com o delta superior, Cristos, o verdadeiro Messias. De fato, como Deuteronômio 12 nos diz e João aqui endossa, serão exatos 1260 dias duais do anti-Messias, a sextra do Criador. Mas o tempo de paz e o tempo de destruição desgovernada e controle de Israel pelo Messias falso dos judeus será mais do que 7 anos ao todo. Nós revelamos que nos vídeos de contagem regressiva as possibilidades de 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Acontece que, levando em consideração o erro do calendário ocidental, supondo que este se inicie em 2023, por exemplo, teremos mais que 7 anos no todo, perfeito para de fato iniciar o reino. O livrinho aponta que somente depois deste momento poderemos gritar: breve virá. Não tem coerência cantar, pregar e gritar nos nossos dias: breve virá. Ele está voltando. Isso banaliza a fé, a verdade e a esperança. Cristo está dizendo que os seus pés sobre o mar e a terra breve virei. Pois realmente depois destas coisas cumpridas faltará muito pouco.
Nestes dias nós gritaremos e cantaremos como nunca, breve virá. O reinado do falso Messias será breve, e não o todo da grande tribulação, juntamente com seu reinado político e religioso. Então, o todo destes dias poderá ser 7 anos e meio, 10 anos ou 20 anos, mas não passará de 40 anos. Esta contagem só começará com a manifestação do mal em carne, o Messias dos judeus, que será simultânea à manifestação de Moisés e Elias em Jerusalém. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então peguei o pergaminho da mão do ser poderoso e comi. Realmente o pergaminho era doce como mel na minha boca, mas ao ingeri-lo eu o senti extremamente amargo em meu estômago. Revelare. Vê. A dualidade do Apocalipse original. O doce e o amargo produzidos pelo único Criador. Assim como este pergaminho estava na mão direita do Criador em Apocalipse 5, agora está na sua mão esquerda, porque a sua destra estava levantada para o céu. O pergaminho que estava na destra, João o toma da mão esquerda do Criador. Em Ezequiel, o livro era doce, mas sua mensagem era amarga. Assim foi interpretado o sabor do pergaminho. Ele vem do Criador doce, mas o conteúdo é amargo para o homem. Não é um evangelium de boas notícias, mas sim más notícias. Temos aqui outro delta sobre essa revelação. 1. Em 2 Esdras 7, 17 a 25 e 102, os judeus conhecem que ele ficou triste ao saber como seria o fim. 2. Já Ezequiel ficou feliz, pois sabia que o fim do ciclo era importante por representar um ciclo novo. 3. João fica triste e alegre. Ele chora primeiro, mas depois ele fica feliz pelas revelações. A digestão deste livro é difícil. As pessoas se contorcem, reclamam, murmuram a Deus, querem saber o porquê de tudo isso. Elas precisam olhar de cima para ver a história toda, o silêncio todo do Criador, por tantos milênios. Assim, compreenderão o fim de todas as coisas. Quem ainda é carnal e material não sabe que o fim da matéria é a melhor coisa que pode acontecer para o homem. Por fim, se todas as pessoas soubessem do que são capazes os judeus e de como eles comandam o dinheiro, os bancos, as empresas, a imprensa, as religiões, os governos e as leis, todos entenderiam e agradeceriam eternamente o Criador por esta vingança, esta justiça. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Então o Criador me disse: agora você precisará profetizar novamente para povos, nações, idiomas e políticos. Revelare. Haviam os 4 ângulos da terra, representados por povos e tribos, indicando Israel, e nações e idiomas, indicando os pagãos não judeus. Agora vemos uma substituição. O termo tribos dá lugar ao vocábulo governantes, políticos, chefes de Estado, porque o conteúdo será revelado diretamente ao sistema político mundial, pois agora não será só Israel a ser atingido, mas o mundo inteiro, com a vinda do reino de Yahshua, o Rei dos Reis. Agora teremos a 7ª trombeta, o último ai. As 2 testemunhas farão contraposição ao falso Messias de Israel. E aqui se encerra do 1 ao 11, os versículos do capítulo 10 de Apocalipse. Quem tem perguntas, a hora é agora. Bora lá. Boa tarde ao pessoal que estava entrando. Eu não estava lendo os comentários, tá? Sejam todos bem-vindos. Quem estava perguntando ontem sobre Apocalipse, cada capítulo vai revelando uma parte aí de muitas dúvidas que vocês têm, né? Depois
Se vocês tiverem interesse, para quem ainda não assistiu, lá no meu canal no YouTube tem os outros capítulos, tá? Do 1 ao 9. Lembrando que cada vídeo é um capítulo diferente, tá? E depois esse aqui vai ser repostado também, que é o capítulo 10, ok? Alguma dúvida, pessoal? Boa noite, Ana Lu, tudo bem? Cris, bem-vinda, Cris. Quando eu falo Yashua, eu tô falando o nome de Jesus em hebraico. Quando eu falo Yohanan, é o nome de João em hebraico, tá? Lohane, é muito boa essa tua pergunta, que na verdade, não existem anjos, tá? Foi toda uma teologia criada em cima disso. Eu tenho esse vídeo, Lohane, no meu canal no YouTube. E o vídeo se chama Anjos Não Existem, tá? Nesse vídeo eu também explico por que Lúcifer também não existe, foi uma criação da Igreja Católica, tá? Depois dá uma procuradinha no meu canal no YouTube, Cristiane Vimes, que foi uma live que eu fiz junto com esse pastor Lúcio. Tá bem explicado, é uma live longa, mas é muito conteúdo sobre esse assunto, entendeu? É muito contexto pra gente poder explicar, mas vale muito a pena você assistir lá. De nada, Cris. É que tem muitas palavras aqui que vocês não conhecem, né? Revelares, educare, mas a palavra é muito parecida com o português, já dá de entender, né? Que bom, Ana Lu. Mais alguma dúvida? De nada, Lohane. A origem da Codex é baseada nos originais pela dificuldade de entendimento e discernimento da palavra, né? Do evangelho, de conseguir entender. Então, o Akel, juntamente com a Filosofia X, os outros professores, eles criaram a original Codex para ficar um entendimento mais fácil para as pessoas poderem entender, tá? Nada diferente de outras Bíblias. A diferença é que ela é baseada nos originais. Ela contém coisas que as outras não contêm, porque as outras foram retiradas algumas coisas, a Igreja Católica retirou algumas coisas, colocou algumas coisas, né, teve alguns acréscimos, enfim, para consubstanciar a Trindade principalmente, e nessa não contém. Essa aqui é baseada totalmente nos originais e é de fácil entendimento. Para quem está perguntando aqui, ó, Bíblia Original Codex da Filosofia X, tá? Ó, é que eu tô no capítulo 10 aqui, mas ela é bem grossona, ó, tá vendo? Bem linda, maravilhosa. Ela tem muitos explicares no meio dela, tá? Ó, quer ver? Que é o sumário dela. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, ó. Ó, Revelária, que tá em azul, tá? Aqui em preto, negrito, aqui, ó, é a própria Bíblia, o que tá contido na Bíblia. Deixa eu ver aqui. Aqui só tem Revelária, deixa eu ver aqui. Tem mais. Tem Santo Grau aqui também, só que esse aqui é bem difícil ter. Deixa eu mostrar aqui, tem outras partes aqui, ó. Tem Iluminari, que tá em verde, tá? Isso aqui não foi escrito na Bíblia, tá? Isso aqui é só uma explicação para vocês poderem interpretar o que está escrito na Bíblia. É como se fosse um livro de estudo, sabe? Aqui a gente também tem o Selá, que tá em vermelho, ó. Então, assim, vocês leem um trecho da Bíblia e normalmente tem um educare, um explicare, um revelare, um selar depois do contexto bíblico. Isso aí é só para explicar, para vocês poderem entender. Isso não é um acréscimo bíblico, tá? É só uma explicação. Por isso que eu gostei muito dessa Bíblia, que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Essa Bíblia você encontra, ela também já tem no Mercado Livre, tá? Mas cuidado, às vezes pode ter gente vendendo falsamente. O ideal é vocês irem lá em x.tv.br. Se vocês tiverem interesse em comprar pelo Mercado Livre, vocês vão primeiro lá nesse site, cliquem lá na Bíblia Original Codex e lá vai ter um link para vocês comprarem no Mercado Livre. Aí assim eu acredito que fica mais confiável para vocês poderem comprar, tá? É uma sugestão que eu dou. Então, vão primeiro no site, só clica no link lá para vocês serem redirecionados à página direto do Mercado Livre, tá? Lembrando que no Mercado
O Mercado Livre é só um pouquinho, é R$20 mais caro. Deixa eu ver aqui. Eu já tenho vídeo aqui, JSV, eu já tenho vários vídeos sobre a Codex, tá? Tanto aqui no TikTok quanto no meu canal no YouTube. Só dá uma olhadinha que tu vai encontrar. Ô Cris, seguinte, os anjos são citados, mas são mal interpretados na sua forma, né? Porque, na verdade, anjos não são seres criados por Deus. Anjos são manifestações do próprio Deus, ou seja, são avatares de Deus, entende? Deus pode ser muitos, Deus é uma divindade, ele está em todos os lugares, assim como ele se manifesta através de anjos, entendeu? Eu também tenho esse vídeo, Ana, no canal no YouTube. Eu não posso me aprofundar muito, porque eu vou entrar numa live agora, 8h45, no YouTube. Eu gostaria muito de convidar vocês a participarem lá. Eu vou falar sobre o Evangelho de Maria Madalena, que foi um conteúdo que vocês me pediram bastante, tá? Mas esse conteúdo de arrebatamento, se eu não me engano, já tem 2 vídeos lá no meu canal no YouTube para te ver também. Ele explica bem detalhadamente como que... Por que não acontece o arrebatamento? Ele foi criado só 100 anos atrás, tá? É um dogma criado por um padre. Ele não existia antes disso. E, na verdade, a interpretação é totalmente errônea. Quem montou a Bíblia foi a Igreja Católica, tá? Na verdade, foram vários autores diferentes que fizeram a Bíblia, mas quem montou a Bíblia, quem decidiu qual livro entra, qual livro não entra, foi a Igreja Católica. Por isso que eu prego muito nessa tecla de que a Bíblia não é sagrada. Porque se a Bíblia fosse sagrada, entrariam todos os livros. E Deus não interveio nessa escolha. Como pode alguém dizer que a Bíblia é inspirada por Deus, se na hora de escolher qual livro ia para a Bíblia e qual livro não ia, Deus não interveio, Deus não inspirou ninguém? A Igreja Católica que escolheu qual que ia e qual que não ia. Por isso que tem muitas coisas ainda que eu acho uma pena que as pessoas vão descobrir tarde demais. Quando eu venho aqui falar que a Igreja Católica manipula as pessoas, que a Igreja Católica tem muita coisa escondida, lá em Roma principalmente, e as pessoas não dão a mínima. É uma pena vocês descobrirem isso tarde demais. Sim, Ana Paula, fica à vontade, tá? Em relação ao capítulo, ninguém tem dúvida? Eu vou fechar. 606. Decorei a página. Pessoal, para quem não conhece o meu canal, ele se chama Cristiane Vimes, tá? No YouTube. Aqui tá Cris Vimes, lá tá Cristiane Vimes, tá bom? Saiam daqui depois e vão até lá, se inscrevam e ativem as notificações. Às 8h45 eu tô iniciando uma live lá sobre o Evangelho de Maria Madalena, tá? Vai ser bem interessante a gente estudar esse tema. Eu gostei muito ontem da participação de vocês. Oi, Jordana, porque vocês interagiram bastante, foi bem bacana. Vocês saíram daqui, ó, a Angelita colocou ali, ó. Vocês saíram daqui e foram direto para lá comigo. Foi muito bacana a interação de todo mundo aprendeu bastante. Tudo bem, Jordana? Bom, aí eu nunca li essa Bíblia, tá? Mas assim, arrebatamento não é privilégio, entendeu? Isso fica muito claro com os ensinamentos de Jesus Cristo e de Deus, tá? Vanessa, eu estudo Filosofia X, Bíblia Original Codex, tá? E estudo por fora também, tá? E outra coisa muito importante, Vanessa, que eu sempre falo muito sobre isso e as pessoas não tomam consciência. Quando você busca a sua consciência e começa a se questionar sobre coisas que são óbvias, você consegue descobrir muitas coisas que estão fora de contexto e muitas peças do quebra-cabeça que não se encaixam, tá? Respostas que tu nunca vai encontrar, principalmente dentro da religião. Então, assim, a tua consciência foi colocada aí por Deus. Jesus Cristo, antes de partir, falou que ele estaria conosco dentro de nós o tempo inteiro, né?
Por quê? Porque ele está em espírito. Então, assim, quando eu falo que Deus está nas pessoas de forma horizontal e não vertical, é porque literalmente você não precisa enxergar Jesus, enxergar Deus, um ser que você nunca viu, querer ver ele de forma humana, porque ele está em todos nós, né? E você consegue sentir a presença dele nas pessoas, porque é ali que ele quer que a gente viva. Por que ele diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Não só porque ele está nas pessoas, mas porque nós todos um dia nos tornaremos estaremos totalmente conectados, seremos totalmente iguais, né? Então, quando você busca primeiramente a sua consciência e começa a se questionar, desde coisas simples a coisas mais complexas, aqui a Cris e a Vanessa, vocês sempre vão encontrar muitas coisas e depois disso, é claro que vai sobrar dúvidas, enfim, aí vocês vão para a Bíblia, vocês vão estudar outros conteúdos e vocês vão entender que tudo vai se encaixar, tudo vai fazer sentido, né? Porque não adianta nada vocês ficar acreditando numa outra pessoa, numa religião que pensa por você e você nunca se questionar, será que isso é verdade? Pô, mas são eles que estão pensando, mas eu? O que eu penso sobre isso? Qual é a minha opinião sobre isso? O que a minha consciência diz? Né? Porque é muito fácil você ouvir que uma religião que discrimina o homossexualismo, como a católica principalmente, que faz muito isso, e exclui literalmente os homossexuais, é muito fácil você ouvir que você tem que fazer a mesma coisa, sendo que Jesus não fez isso. E aí que você começa a se questionar. Estou explicando, Cris. Aí que você começa a se questionar. Pô, peraí. Jesus Cristo, é isso que eu estou explicando, Cris, presta atenção. Eu estou usando a minha consciência ela me revela muitas coisas. Aí as pessoas falam, ai, consciência, não sei o quê. Tá, mas para alguém escrever isso aqui, alguém teve que ter uma consciência uma vez. Para alguém escrever qualquer tipo de livro, teve que usar consciência. Entende? Claro que isso aqui é a palavra de Deus, é óbvio. Mas como é que eu vou saber interpretar isso aqui se eu não usar minha consciência em primeiro lugar? E aí, voltando pro exemplo que eu tô dando, é muito fácil. Então quer dizer que assim, só porque a igreja te manda desprezar um homossexual, você vai desprezar? Digamos que você tenha um irmão que é homossexual. Você vai desprezar o seu irmão porque a religião mandou? E é nessa hora que você começa a usar a sua consciência. Tá, Jesus andava com prostituta, com mendigo, com negro, com branco, com rico, com pobre, com homossexual. Ele não desprezava ninguém, muito pelo contrário, ele andava com todo mundo. Por que eu não posso andar? Só porque a religião está falando que é errado? É a partir daí que tu começa a usar a tua consciência. Tu não deixa que outras pessoas pensem por ti. Você começa a se questionar e ver que tem coisa que não faz sentido. Entende? Ai, mas eles fazem errado, eles vão ser julgados por Deus. Problema deles, não é problema meu. E isso também é mentira. Mas eu tô falando assim, pensando fora da caixa. Mesmo que eles fossem, é problema deles. Então quer dizer que eu não posso conversar, eu não posso amar o próximo, alguém tá me pedindo ajuda. Se eles precisarem de um rim, eu não vou ajudar porque são homossexuais. Tem certeza que Deus olha o caráter, a homossexualidade da pessoa e não o caráter? É isso aí, Jordana. Entende? É uma coisa sem sentido. Você vai deixar de amar o seu filho porque a igreja tá mandando? É uma coisa sem lógica. Então, quando você começa a questionar algumas coisas, você vai ver que muitas coisas vão se encaixar. E aí, a partir daí, é que você começa a buscar respostas em outros lugares. E você vai encontrar. Você vai encontrar, porque você está disposto a encontrar a verdade. E não meias verdades ou o contrário da verdade. O que é muito diferente. Você, por exemplo, ouvir que se você for na igreja, você vai ser curado. Tá, beleza. Mas eu continuo com depressão. Tem alguma coisa errada aí. Sabe, tem gente que nunca se questiona nada disso. São coisas tão óbvias. Você também ouve que algumas coisas que estão dando errado na sua vida é porque o diabo está se manifestando na sua vida. O diabo, aquele ser criado, né? Pela Igreja Católica, de novo.
ele tá se manifestando na tua vida. Então por isso que não tem nada dando certo. Não é você quem tá fazendo merda. É o diabo que tá tomando conta da tua vida. Aí você começa a mudar a forma de pensar, a mudar a forma de agir. Mas mesmo assim a tua vida não vai bem. O teu marido te trai, você se separa. É o diabo que tá agindo na tua vida. Entenda que não existe interferência nem de Deus, que é o bem, e nem do mal. O que existe são as nossas escolhas. Então quer dizer que tudo é diabo? Tudo é diabólico na tua vida. Boa noite, Afrodite, tudo bem? Cara, e aí é muito fácil justificar alguma coisa ruim que acontece na tua vida, porque é culpa do diabo. E se acontece alguma coisa boa, é porque tu vai pra igreja. Mas as pessoas não param nem um segundo para pensar que nesse mundo nós teremos aflições, gostando ou não, sendo rico ou não, tendo privilégios de algumas pessoas ou não. Nós teremos aflições. E é muito fácil o pastorzinho ou o padre justificar alguma coisa colocando a culpa num terceiro. Porque aí você tem o seu ego alimentado e você não olha para dentro de você e entende que muitas coisas que você faz, as merdas que você faz, as consequências vêm também para você, que a responsabilidade é sua. Entendeu? Então você começa a tirar esse aprendizado, a ver que muitas coisas é porque você buscou a sua consciência. Muitas coisas hoje fazem sentido porque você buscou a sua consciência. É só isso. Só isso não. Parece muito simples, mas no começo é meio complexo porque é muita informação. Porém, depois se torna simples, porque tudo você consulta a sua consciência. E obviamente a palavra de Deus. Mas quando você busca a sua consciência primeiro, a palavra de Deus fica fácil de entender. Tá aparecendo uma tela aqui. De novo. Boa noite, Rogério. Obrigada. Pessoal, seguinte. Gostaria de convidar vocês para participarem da minha live agora, lá no canal no YouTube, tá? Eu vou fazer, fechar a live aqui e vou fazer a live lá e vamos falar sobre o Evangelho de Maria Madalena. Para vocês, Ana Juliana, super normal o que tu tá passando agora. Meu Deus, tá aparecendo uma tela direto aqui. Não te preocupa com isso, tá? Porque ensinamentos que você aprendeu 20, 30 anos e agora de repente vem uma outra coisa do nada, tipo, o teu cérebro vai fazer o quê? Vai bugar. Vai dizer assim, foge daí, isso aí não tem nada a ver. Entendeu? Então vamos lá, pessoal. Eu vou iniciar a live agora no canal no YouTube falando sobre o Evangelho de Maria Madalena. Vão até lá, a Afrodite colocou meu canal aqui, ó, Cristiane Vimes, tá? Chegam lá e vão bater um papo legal. Gostaria muito de aprender também com vocês. Talvez vocês tenham alguma coisa para me ensinar também. Vamos trocar informações lá. Beleza? Grande beijo, obrigada por mais uma live e até daqui a pouquinho no YouTube. Tchau, tchau, gente!